Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos os que nos ouvem hoje. Imagina tentar provar, sei lá, matematicamente o amor que se sente pela família. Nossa, seria impossível, né? Absurdo total. A pessoa pode até mostrar atitudes, sacrifícios, palavras de carinho. Uhum. As evidências estão nas ações. Exato. Mas se alguém exigir uma equação algébrica exata, fria e irrefutável para provar que esse amor existe, A pessoa diria que você está maluco. com certeza, a gente diria que a pessoa está usando a ferramenta completamente errada para medir a realidade. E hoje nós vamos descobrir por que grandes mentes da história tentaram usar essa mesma lógica pura para provar a existência de Deus. E entender por que isso gerou um dos maiores debates de toda a história do pensamento humano. Sejam muito bem-vindos a este nosso novo mergulho profundo. Nós vamos estruturar a nossa exploração de hoje sobre um alicerce de peso. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Verdade. É o livro Teologia Sistemática, focando especificamente no capítulo A Doutrina de Deus, a Existência de Deus, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. É um prazer enorme estar aqui para essa análise. E a nossa missão hoje é justamente mergulhar nas engrenagens de como a teologia lida com a maior de todas as questões. A existência do ser divino, né? Exatamente. Nós vamos analisar de onde o estudo sobre Deus deveria, historicamente, começar. E como isso mudou drasticamente ao longo do tempo. Isso. Vamos também desvendar as diferentes camadas e tipos de ateísmo, examinar como a era moderna tentou criar novos deuses. Deuses que cabem na nossa rotina, digamos assim. Pois é, e claro, vamos destrinchar aquelas famosas provas racionais da existência de Deus. Aquelas que a filosofia ocidental adorava exibir. Isso mesmo. Mas que, sob um olhar mais clínico, talvez não sejam o martelo final que muita gente pensava ser. Então, para quem nos ouve e gosta de lógica, prepare-se, porque a revelação que o autor traz sobre tentar colocar Deus no final de um silogismo filosófico é assim de explodir a cabeça. Com certeza. É uma mudança de paradigma. Mas antes de chegarmos às ferramentas e às provas em si, a gente precisa entender o chão onde estamos pisando. O ponto de partida. Quando falamos de estudar a Deus, de onde exatamente nós partimos? Porque a abordagem tradicional da teologia parecia ter uma resposta muito óbvia para isso. Tinha uma resposta cristalina. Historicamente, a abordagem tradicional da dogmática, que é o estudo estruturado das doutrinas, sempre começou com o próprio Deus. Faz todo sentido, já que a teologia é literalmente o estudo de Deus. Exato. A lógica por trás disso é irretocável. Se ele é aquele de quem e para quem são todas as coisas, o ponto de partida só pode ser ele mesmo. Não dá para começar com um ser humano tateando no escuro, né? De jeito nenhum. A fonte menciona o clássico método trinitário que organizava todo o conhecimento sobre os títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma visão totalmente teocêntrica. Isso, Deus no centro, revelando a si mesmo. Mas, como a gente comentou que o chão onde pisamos mudou, precisamos falar sobre a ruptura monumental que aconteceu no século XIX. Vamos desempacotar isso. Porque a entrada de um teólogo chamado Friedrich Schleiermacher nessa história parece virar o tabuleiro de xadrez de cabeça para baixo. E virou mesmo. O que exatamente ele fez que mudou tanto as regras do jogo? Para entender o Schleiermacher, a gente precisa entender a pressão da época dele, sabe? O iluminismo. Isso, o iluminismo estava a todo vapor. A ciência e a razão estavam no pedestal e a religião tradicional estava apanhando muito. Sendo tratada quase como uma superstição não científica. Pois é. E aí, na tentativa de salvar a teologia e dar a ela um status mais aceitável para a academia, ele fez uma manobra radical. E que manobra foi essa? Ele simplesmente tirou a palavra de Deus do centro. Deixou de lado a escritura como uma revelação de cima para baixo. E colocou o que no lugar? Ele substituiu tudo isso pela consciência religiosa do homem. Então o foco passou a ser o que nós sentimos. Basicamente isso. O tal do sentimento de dependência humana tornou-se a nova base da teologia. Nossa, o estudo de Deus deixou de ser teológico e passou a ser antropológico. Perfeito. O foco virou o ser humano. É fascinante tentar visualizar a escala dessa mudança. Pensando aqui,
É como se a humanidade durante milênios usasse um telescópio gigantesco para observar as estrelas, Observando algo grandioso, externo. reconhecendo que elas estão lá em cima, majestosas, independentes de nós. Aí, de repente, no século XIX, a academia decide guardar o telescópio. Pega um espelho. Exato. Pega um espelho de mão e passa a analisar meticulosamente como aquelas estrelas fazem com que a humanidade se sinta. A estrela deixa de ser objeto de estudo. E o sentimento vira a grande ciência. Mas, vem cá, se o foco vira puramente a emoção humana e a nossa própria consciência, essa mudança não transforma a teologia num mero ramo da psicologia? Deus não acaba virando apenas um conceito criado pela nossa mente? O que é fascinante aqui é que o livro aponta exatamente para esse abismo, quando a religião e a emoção subjetiva substituem o Deus objetivo. O desastre teológico está armado. Porque a revelação perde o sentido, né? Isso. O homem deixa de receber o conhecimento de Deus com humildade e começa a se orgulhar de ter a Deus como seu objeto de pesquisa. Como se a gente tivesse descoberto Deus num laboratório de emoções. É bem isso. A compreensão humana passa a ser o padrão absoluto, a régua que mede o divino. Deus deixa de ser o soberano que se revela para se tornar apenas uma ideia que coroa a nossa estrutura de pensamento. Na prática, o ser humano coloca a si mesmo no trono intelectual. E isso traz problemas imensos. Sem dúvida, se esse ponto de partida humano, focado no nosso próprio umbigo, é tão problemático, como a perspectiva puramente bíblica lida com isso? Ela vai por um caminho totalmente diferente. Porque assim, a mente moderna é viciada em provas, né? Quem nos acompanha sabe que a gente quer o selo de aprovação da ciência em tudo. Nós fomos treinados para exigir provas. Sim. Mas o texto base traz um fato que choca muita gente que tenta ler a Bíblia pela primeira vez com lentes acadêmicas. A Bíblia simplesmente não tenta provar a existência de Deus. De jeito nenhum. Ela não perde uma única linha com justificativas preliminares. Não tem um tratado filosófico logo na primeira página. O texto do Berkhoff é categórico quanto a isso. A Bíblia pressupõe a existência de Deus como o fato mais básico da realidade. É o famoso Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sem debate. E tem Hebreus 11, versículo 6 também. Que estabelece a regra de engajamento, né? Exato. Diz que quem se aproxima dele precisa, antes de tudo, crer que ele existe. Mas a teologia reformada, que é a linha da nossa fonte de hoje, não vê isso como um convite para uma fé cega, certo? De modo algum. Não é uma fé cega e irracional. E como não é cega se não tem uma prova formal logo de cara? Porque é uma fé baseada em informações profundas e confiáveis. A teologia entende que Deus já deixou a assinatura dele em tudo. Na natureza? Sim, na grandiosidade do cosmos, na complexidade da vida e, de forma especial, nas Escrituras. A Bíblia não tenta provar Deus, porque seria como tentar acender uma lanterna para provar que o sol está brilhando. Nossa, ao meio-dia, ainda por cima. Pois é, a evidência já está dada. O problema está nos olhos de quem vê. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Lembra daquela analogia da matemática e do amor que usamos lá no início? Lembro, sobre usar a ferramenta errada. Tentar forçar a prova de Deus através da lógica acadêmica estrita é exigir exatamente isso, a ferramenta errada. O texto traz o teólogo holandês Abraham Kuyper para essa discussão. Uma visão super cortante, diga-se de passagem. Demais. Kuyper diz que tentar forçar alguém a reconhecer a Deus usando apenas a lógica, sem a pistes, ou seja, sem a fé, é inútil. Um fracasso garantido. Ele entende a fé como um órgão cognitivo da alma. Como assim, um órgão? Olha, assim como você precisa dos olhos para ver a cor e dos ouvidos para ouvir a música, você precisa da fé para aprender a realidade espiritual. Ah, entendi. Forçar argumentos lógicos em alguém que tem esse órgão da fé fechado é bater em ponta de faca. E isso me leva a pensar muito sobre a postura interna de quem busca entender o assunto. Porque não parece ser apenas uma questão de inteligência, de ter um QI alto. Se conectarmos isso a um panorama maior, o texto nos remete diretamente às palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. É um versículo-chave. Muito chave. Jesus diz que, se alguém quiser fazer a vontade de Deus,
vai conhecer a respeito da doutrina. Presta atenção na ordem das coisas, pessoal. O verdadeiro conhecimento do divino exige um alinhamento moral prévio. Tem que querer fazer a vontade dele primeiro. O entendimento não é só uma conquista de um intelecto frio, não. Não mesmo. Ele exige rendição relacional. Sem essa disposição, o intelecto puramente incrédulo bate no muro invisível. A sabedoria acadêmica sozinha não transpassa essa barreira moral. Exatamente. O humano e o divino ficam separados. Então, existe uma semente de religião, o que os teólogos chamam de semen religionis, plantada em cada ser humano. Sim, uma noção inata do divino. Mas ela exige esse alinhamento moral para florescer, o que nos leva inevitavelmente ao outro lado da moeda. Se todos têm essa semente, como a gente explica o ateísmo? É uma ótima pergunta. Como a humanidade lida com isso quando decide suprimir ou rejeitar essa noção universal? O ateísmo, na visão teológica do autor, é justamente a supressão dessa semente. E o texto categoriza essa negação de um jeito bem lúcido. Primeiro vem o ateísmo prático. E esse é fascinante, porque não tem nada a ver com escrever livros de filosofia ou debater na internet. É o dia a dia, né? Isso. O ateu prático é aquele indivíduo que simplesmente toma as decisões dele como se o divino não existisse. Deus não entra na equação da vida dele. Só que a fonte nota uma ironia humana profunda nisso aí. Qual? É frequentemente esse ateu prático que, quando a saúde falha, de repente é o primeiro a dobrar os joelhos numa oração desesperada. É o famoso ditado de que não há ateus nas trincheiras de uma guerra. Que, claro, não é uma regra absoluta, mas ilustra bem como essa semente grita em momentos de crise. Sem dúvida. Mas e quanto àqueles que dedicam a vida a tentar provar intelectualmente que não tem nada lá em cima? Os teóricos. Aí a gente entra no ateísmo teórico. O livro traz as divisões de um professor chamado Flint, que quebra esse grupo em 3 categorias. Categóricas bem diferentes entre si, não? Sim, tem o ateu dogmático, que bate na mesa e afirma que Deus não existe e que ele pode provar a inexistência. E o segundo? O ateu cético. Esse é mais cauteloso. Ele diz que a mente humana é limitada demais para saber se algo além da matéria existe. Um agnosticismo quase? Isso. E por fim, tem o ateu crítico, que argumenta que as provas que os religiosos apresentam não são válidas. Mas no fim, todos eles rejeitam o Deus revelado. Mas a rejeição frontal não é o único caminho, porque me parece que a mente moderna não gosta muito de ser chamada de ateia. A galera prefere o termo espiritualizada. Ah, é o famoso espiritual, mas não religioso. E com isso a gente vê o surgimento do que a nossa fonte descreve como falsos conceitos de Deus. A modernidade pegou a ideia de Deus e começou a esculpir deuses sob medida. Quando se descarta o Deus absoluto da Bíblia, não fica um vácuo. A humanidade cria substitutos. E quais são essas tentativas modernas que o livro mapeia? Uma delas é o Deus imanente e impessoal, bem derivado do panteísmo. Aquela ideia de que Deus e o universo são a mesma coisa. Exato. Deus é a energia nas árvores, nas pedras. Soa bem poético, mas extirpa a personalidade de Deus. Você não se relaciona com uma energia cega. Tem outra tentativa famosa também da teologia liberal. Sim, a de reduzir Deus a uma ideia abstrata. O espírito da humanidade. Deus vira só a personificação dos nossos melhores ideais sociais. Justiça, amor, mas sem ser um ser real. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque tem um terceiro conceito moderno que Berkhoff traz que eu preciso desafiar agora. Vamos lá. É a ideia de um Deus finito e pessoal, proposta por pensadores de peso como William James e Henry Bergson. Sim, um conceito bem influente. Eles desenham um Deus que está lutando contra a humanidade junto com a humanidade, que evolui, e que não tem o poder infinito para simplesmente estalar os dedos e acabar com o sofrimento. Um Deus limitado. Aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Isso não soa incrivelmente acessível para a mente moderna. Em que sentido você diz? Imagina quem nos ouve, liga o noticiário e vê guerras, doenças, a ideia de um Deus tradicional, todo-poderoso, que permite o mal, gera uma crise imensa. Gera muita angústia. Mas a visão de um Deus, colega de trincheira, que faz o melhor que pode, mas é limitado, isso não é uma forma muito mais palatável de abraçar o divino diante da dor? Isso levanta uma questão importante, de verdade.
Você tocou no ponto central do apelo dessa teoria. Ela tenta resolver o problema do mal tirando a responsabilidade de Deus. Dizendo que ele não é forte o suficiente. Intelectualmente sedutor. Muito sedutor. No entanto, a teologia sistemática mostra o custo altíssimo de se adotar isso. E qual é o custo de um Deus finito? Se você adota um Deus finito que está sujeito ao ambiente e evolui com a gente, você perde a garantia final. Como assim? O que se perde na prática? Pensa bem. Um Deus que está lutando contra o mal e não sabe o futuro não pode garantir que o bem vai vencer no final. Caramba, ele pode perder a guerra cósmica. Exatamente. O resultado prático é que essas redefinições deixam a gente sem um verdadeiro objeto de culto. Uma divindade impotente. A alma humana não anseia adorar um colega um pouco mais poderoso que a gente. Ela anseia por repouso e segurança absolutos num Criador infinito. É uma barganha terrível, então. A gente tenta tornar Deus domesticado e acaba esvaziando a divindade. Um conforto ilusório que não sustenta o peso da realidade. Bom, se criar deuses novos falha, e se a Bíblia não tenta provar Deus formalmente, o que acontece quando voltamos para os clássicos? Os grandes pensadores da filosofia ocidental. Séculos tentando provar Deus pura e simplesmente através da razão, os famosos argumentos racionais. O grande laboratório intelectual da humanidade. O Berkhoff detalha essas abordagens. Vamos olhar de perto para as duas mais famosas, o argumento ontológico e o cosmológico. Certo. O ontológico, de Anselmo e depois Descartes, é pura lógica dedutiva. Sempre me pareceu um truque de mágica mental. Como é que ele funciona? A premissa do Anselmo é engenhosa. Ele diz assim: pense no maior e mais perfeito ser que a mente humana pode conceber. Tá, um ser com todas as perfeições. Se esse ser existir apenas na sua imaginação, ele não é o mais perfeito, porque um ser que existe na realidade é, por definição, maior do que um que só existe na mente. Então para ele ser verdadeiramente perfeito, a existência tem que fazer parte da natureza dele. A ideia de Deus exige a existência real. Exatamente. Um salto puramente mental. E o cosmológico? É baseado em causa e efeito. Tudo que existe no mundo tem uma causa. Você não estaria aqui sem seus pais. E a chuva não cai sem a condensação. Isso. Se você traçar essa linha de causas para trás, não pode ir ao infinito. Tem que ter uma primeira causa não causada. Um motor inicial que deu empurrão em tudo. E a isso chamamos de Deus. Ainda tem o argumento teleológico, do design do mundo, e o moral, que fala do senso inato de justiça, né? Sim, que exigiriam um grande designer e um supremo legislador. Parecem lógicas inquebráveis. Mas aí o texto nos lembra de um detalhe nada pequeno. Immanuel Kant. O terror dos filósofos clássicos. O alemão que praticamente entrou na sala de aula da filosofia, olhou para essas provas maravilhosas e começou a desmontá-las uma por uma. Como ele fez isso? Kant foi implacável com os limites da razão humana. No ontológico, ele deu um golpe devastador ao afirmar que existência não é um predicado. O que isso quer dizer na prática? Ele usou um exemplo. Pense em 100 moedas de ouro na sua mente e 100 moedas de ouro reais no seu bolso. O conceito das moedas é o mesmo. Exato. Adicionar a palavra existência não muda a natureza conceitual delas. Portanto, você não pode simplesmente definir que Deus existe só manipulando conceitos perfeitos na mente. Nossa! E quanto ao argumento da causa e efeito? O Kant argumentou que a lei de causa e efeito é uma categoria de como a nossa mente organiza o mundo físico observável. Onde mesas e planetas funcionam. Isso. A gente não tem o direito lógico de pegar essa regra e esticá-la para fora do universo para tentar provar um ser transcendente. A razão tem limites operacionais. Isso me traz uma analogia para quem nos ouve. Esses argumentos racionais, por mais bonitos que sejam, são exatamente como placas gigantescas numa rodovia apontando para uma metrópole. Como assim? A placa Cidade a 100 km é fantástica. Indica o caminho, mostra que tem um centro urbano ali na frente. Aponta uma direção lógica. Mas a placa sozinha prova, sem sombra de dúvida, que a cidade não foi destruída ontem. Não. E o mais importante, ninguém consegue morar dentro de uma placa de trânsito. Essa analogia é perfeita.
Você não experimenta o calor da cidade só lendo a placa. Captura o coração da teologia de Berkov. Demais. O autor é explícito em dizer que, para os crentes, essas provas nunca foram a base da convicção. A fé não repousa num silogismo. Está ancorada na autoridade da revelação. Por isso, a teologia trata esses argumentos não como provas absolutas, mas como testemunhas. Testemunhos. Eles depõem a favor. Mas o júri humano ainda pode rejeitá-los se a vontade moral estiver corrompida. Eles provam que a fé cristã é razoável, que não é um salto irracional no escuro. Eles silenciam a incredulidade arrogante, mas não forçam a crença no coração que não quer crer. A verdadeira crença é fruto de comunhão, não de matemática. O que fecha um ciclo brilhante na nossa conversa de hoje. A ferramenta errada pode até apontar na direção certa, mas não faz o trabalho de cavar o coração. É uma distinção fundamental. Chegamos ao fim deste nosso passeio pelos conceitos profundos de Berkov. Especialista depois de navegarmos pelo orgulho antropológico de Schleiermacher, pelas negações modernas e pelos limites de Kant. Bastante chão, né? Demais. Que reflexão provocativa a gente pode deixar para o pessoal que acompanhou essa nossa imersão histórica e teológica? Olha, gostaria de deixar um pensamento que até expande as conclusões de hoje. Se a gente entende que as provas lógicas servem apenas como placas e que o verdadeiro entendimento exige a tal da entrega moral e relacional... Apistes. Isso. Vivemos hoje numa era de fadiga mental absurda. Estamos hiperracionalizando tudo, criando algoritmos para viver. Verdade. A mente não desliga. Se conectarmos isso à nossa conversa, até que ponto a angústia profunda da sociedade moderna não é simplesmente a exaustão da nossa mente tentando resolver, desesperadamente por meio da lógica pura, um mistério insondável? Um mistério que, desde Gênesis, foi desenhado não para ser decifrado como um enigma, mas para ser vivenciado num relacionamento íntimo. Exatamente isso. É de arrepiar. Uma mente sobrecarregada, quebrando a cabeça com a bússola errada, tentando calcular o incalculável, quando o convite original sempre foi para a mesa, não para o laboratório. Uma mudança de perspectiva que traz muita paz. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.